Olá, meus amigos. Hoje trabalharemos o tema do enunciado de número 66 da primeira jornada de Direito Processual Civil. Esse enunciado é bastante importante porque aplica, na verdade, coloca em prática uma estrutura que já se devia colocar desde a vigência do novo Código, mas que, infelizmente, não vinha sendo observada por muitos dos tribunais e, inclusive, em alguns julgados já recentes pelo próprio STJ. Mas, antes de tudo, vamos então conferir o tema do enunciado e como nós podemos desenvolver a questão aqui. Veja só, enunciado 66. Admite-se a correção da falta de comprovação do feriado local ou da suspensão do expediente forense posteriormente à interposição do recurso, com fundamento no artigo 932, parágrafo único do CPC. O enunciado parece óbvio, parece simples, realmente é simples e até de certo modo óbvio, mas tira uma dúvida que infelizmente se colocava até então. Antes de tudo, vamos entender como funciona o artigo 932, parágrafo único, para que nós possamos compreender o que o enunciado quer e depois como os tribunais vinham aplicando tal regra e depois da vigência do novo Código o que aconteceu. O artigo 932 ele traz ali aqueles deveres processuais do relator, as incumbências do relator, por alguns chamados de poderes do relator, né? E o parágrafo único ele diz o seguinte: antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá, é dever, é ordem. O relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou completada a documentação exigível. Então, se há um vício em relação à estrutura da admissibilidade que pode ser corrigido, deve o relator dar o prazo de 5 dias para que o recorrente faça o ajuste, assim como se o caso complemente a documentação exigível. Esse é o primeiro aspecto. Agora veja que há uma previsão que aparentemente poderia ser contrária a essa previsão, em relação à estrutura do feriado local. E aqui residia a aplicação dos tribunais. Artigo 1003, parágrafo 6º. Veja só comigo. O recorrente comprovará, dever, a ocorrência de feriado local no ato da interposição do recurso. Com base neste parágrafo 6º do artigo 1003, depois que o novo Código começou a vigorar, efetivamente, os tribunais começaram a rechaçar recursos que não trouxessem a comprovação do feriado local ou da suspensão do expediente forense, por exemplo, no ato da interposição do recurso. Mas veja o seguinte, vamos estudar um pouquinho antes do novo Código, portanto, como se via essa temática no velho Código e depois no novo Código. Olha que interessante, na vigência do CPC de 73, o próprio Supremo já admitia a comprovação posterior da tempestividade do recurso extraordinário, antes considerado intempestivo, permitindo-se ao recorrente demonstrar a ocorrência do feriado local, por exemplo. E aqui, a título de exemplo, eu trago o agravo regimental no RE número 626.358 de Minas Gerais, que foi julgado em 2012, ministro César Peluso. E essa orientação, ela era uma orientação que vinha sendo abraçada também pela STJ, já naquela época. Veja só aqui alguns julgados que eu vou destacar. Vamos lá. Um em relação ao recurso especial aqui, estrutura, No STJ nós temos o agravo regimental no recurso especial 1.080.119 do Rio de Janeiro. Também vou citar aqui outro exemplo que podia ser trazido, o agravo regimental no ARESP 137.141 da Corte Especial, também julgado em 2012, ministro Antônio Carlos Ferreira. Então, nesses julgados que eu acabei de citar, tudo antes do novo Código, já se permitia o ajuste, a correção, da comprovação do feriado local depois. Essa construção ela foi evoluindo a um próximo passo, permitindo que o recorrente comprovasse posteriormente, inclusive, a ocorrência do feriado local, para que se tivesse ali a tempestividade do recurso. E aqui vou trazer um exemplo bastante interessante que permite que isso fosse feito no agravo regimental. E os tribunais iam considerando isso. Veja lá, a Corte Especial do STJ, e aqui eu vou dar o julgamento, o número do recurso para os amigos, o agravo regimental no ARESP 137.141, que é esse que eu acabei de comentar antes,
ele já dizia o quê? Ele dizia que seria possível comprovar a tempestividade do recurso em decorrência de feriado local ou de suspensão de expediente forense no tribunal de origem que implique a prorrogação do prazo final para sua interposição. E diz mais o recurso e a decisão, podendo ocorrer posteriormente em sede de agravo regimental. E essa decisão vinha sendo já aplicada desde lá de 2012. Muito bem, agora veja o que aconteceu de tempos para cá. De tempos para cá, então o tribunal, o STJ e outros tribunais começaram a mudar a sua orientação em decorrência da previsão do artigo 1003, parágrafo 6º, que nós já vimos, que dizia que deveria comprovar o feriado local na interposição ou com o ato de interposição do recurso, que na verdade é uma interpretação fora da sistemática do Código, já que nós temos o artigo 932, parágrafo único, que diz que tem 5 dias o recorrente para ajustar eventuais equívocos ou vícios que possam ser ajustados ali, problemáticas na questão da admissibilidade. E aí trago aqui a estrutura do enunciado 66, que ganha todo sentido, né? E por que ele ganha todo sentido? Ele ganha todo sentido porque o novo código deve ser lido de modo sistemático, né? Eu não posso tão somente considerar um dispositivo sem considerar toda a sua estrutura. E é nesse sentido que nós temos agora uma recente decisão que encampa o enunciado 66. Vou citar aqui para os amigos. Agravo regimental no agravo em recurso especial número 819.219 de Goiás. E nesse julgado, veja o que o STJ simplesmente afirmou. Afirmou o seguinte: a interpretação do artigo 1003, parágrafo 6º, que é o que nós estávamos falando agora há pouco, do CPC, deve se dar de forma harmônica com o artigo 932, parágrafo único, que nós acabamos de ver também, do mesmo repertório. Diz mais o STJ. Orientação recente da Suprema Corte, e cita aqui o ARE 953.221 de São Paulo, que é do Supremo, né, que aplica o artigo 932, parágrafo único do CPC, nos casos de vícios formais, exatamente essa situação do feriado local. A aprovação do enunciado 66, na primeira jornada de Direito Processual Civil, que corrobora com a tese aqui defendida. Vedação ao retrocesso na interpretação da legislação processual e na aplicação da nova legislação processual. E o STJ finaliza dizendo o seguinte: olha que interessante, relevância do espírito saneador e das garantias que são basilares do Código Fluxo de Processo Civil, homenageando aqui um dos seus mentores. Incidência ainda do mesmo fundamento defendido pelo princípio da vedação do retrocesso, aqui no âmbito jurisprudencial, e fecha o STJ dizendo o seguinte: agravo regimental provido para afastar a alegada intempestividade do recurso com o fito de oportunizar a apreciação do apelo raro, né, e decidi-lo conforme a justiça. E é exatamente essa aplicação que se dá. Nesse sentido, então, o enunciado 66 ganha força, volta a ser um enunciado que realmente tem um destaque importante, fazendo com que nós façamos uma leitura sistemática do código e possamos fazer com que a logicidade do sistema siga. Não esqueçamos, o código preza, sim, meus amigos, pelo julgamento de mérito, em sendo possível ultrapassar as nulidades e em sendo possível ultrapassar as pequenas questões formais que podem ser, sim, corrigidas ou superadas em tempo, deve-se priorizar, sempre que possível, a decisão de mérito. É exatamente isso que acontece nesse caso. Um grande abraço e até a próxima.